Olá pessoal, vamos falar sobre os principais erros que as pessoas cometem quando pensam na própria saúde delas. O que é que eu vos quero cá trazer? A primeira coisa que acontece, que eu vejo isto constantemente, é aceitar tudo aquilo que ouvem sem perceber propriamente porquê e de que forma que isso acontece. Porque alguém está com um mestrado ou um doutoramento a falar com vocês, eu, por exemplo, eu tenho o mestrado e falo com vocês. Isso não quer dizer que aquilo que eu diga seja tomado como certo. A pessoa tem que perceber porquê e de que forma para conseguir aceitar. E muitas vezes isso é um erro, quando as pessoas aceitam tudo que ouvem e tomam-no como certo. Um exemplo é, por exemplo, a questão da vitamina D3. Suponhamos, se o vosso médico vos indica que tem vitamina D3 suficiente a partir do sol ou através da alimentação, isso pode não corresponder completamente à verdade. Porquê? Porque cada vez mais fala-se não só da vitamina D3 na prevenção da osteoporose, que é aquilo que se tem vindo a falar ao longo destes anos, mas fala-se também principalmente do impacto da vitamina D3 em doenças autoimunes no papel do nosso sistema imunitário como anti-inflamatório ou imunomodulador. Só que para aceitarmos uma coisa dessas temos que perceber o que é que isso acontece. Outra questão, que é o consumo de proteínas em pó, que é mais do que suficiente, nós não precisamos mais nada na alimentação de proteína. Este tipo de proteínas, que normalmente são vendidas em pó, são processados, ou seja, aquela proteína é alterada de uma certa forma para que possa ser diluída, neste caso, numa água em que nós vamos tomar como se fosse um batido. Nós temos outras fontes de proteína que nós devemos incluir na nossa alimentação e a realidade é que, por exemplo, a carne não é só a proteína a única que devemos consumir. A principal proteína que nós temos acumulada no nosso corpo, por acaso, até é 30% do colagênio. A carne tem muito pouco colagênio. Isso quer dizer o quê? Nós temos que incluir uma alimentação mais variada, incluir várias coisas, que é para conseguirmos ter os nutrientes todos que necessitamos para compensar algo que esteja em falta no nosso corpo. Tratar apenas os sintomas. Eu constantemente vejo este tipo de situações, que é a pessoa tem um sintoma, é tratada com medicamento. A pessoa tem um sintoma, é tratada com um suplemento também. Nós temos que ir à origem do problema, porque muitas vezes estes sintomas são uma chamada de alerta que o nosso corpo nos está a tentar dizer algo que nós nem estamos a ver. E quando juntamos as peças todas, vemos o que é que está por detrás. E muitas vezes com pequenos sintomas, se nós não trabalharmos bem a causa, um dia mais tarde vamos ter um 31 muito mais complicado. Outra questão é, por exemplo, baixar o sal. Associa-se muito o sódio, o sal, à tensão arterial alta. É verdade que se nós consumirmos demasiado sódio, vai-nos aumentar a tensão arterial. Porquê? Porque nós temos um equilíbrio de sal, de sódio, e de potássio. As pessoas não consomem potássio. E o potássio muitas vezes está onde? Está nos vegetais, nas saladas. As pessoas não consomem quantidades suficientes para compensar o sódio que as pessoas exageram. Quando nós pensamos em baixar o potássio, não devíamos também estar a falar em aumentar o potássio? Aumentar o consumo de saladas? O consumo de vegetais, por exemplo? As gorduras insaturadas, que é aquilo que não solidifica, que vemos aquelas gorduras líquidas, como por exemplo o óleo de girassol, o óleo de colza, o óleo de soja, falam-se que baixam o colesterol e até podem baixar o colesterol a uma certa medida, mas isso não quer dizer que as gorduras saturadas não sejam melhores. Nós, com as gorduras insaturadas, aquelas gorduras ômega 6, nós podemos ter um papel inflamatório muito, muito maior. Por isso é que eu digo, nós temos que ver as coisas como um todo e não as coisas só isoladas. Evitar a carne vermelha. A carne vermelha é um super alimento por natureza. As pessoas não podem exagerar no consumo de carne vermelha, não podem exagerar no consumo de açúcares de processados ou de outro tipo de amidos. Têm que escolher uma carne vermelha que tenha qualidade e aí vocês vão perceber que a carne vermelha tem nutrientes mais do que suficientes para compensar faltas de nutrientes que possam existir no corpo. Aliás, há muitas pessoas que fazem, por exemplo, uma dieta carnívora. Eu vejo pacientes meus que fazem isso e recuperam completamente de inflamações que têm a nível do intestino, doenças inflamatórias, colites ulcerosas, doenças de Crohn, simplesmente só consumindo uma dieta carnívora à base de carne e, por exemplo, outros órgãos. Outra questão é ler a tabela nutricional. Se nós olhamos para uma tabela nutricional e não tem açúcar, não quer dizer que um alimento seja saudável. Temos que ir aos ingredientes e perceber onde é que está a frutose, o xarope de glucose, o xarope de milho, o amido modificado, o amido de tapioca modificado, o amido de soja, por exemplo. Nós temos que ler estes ingredientes todos para conseguir perceber se realmente é algo
que pode ser consumido se há alguma coisa saudável ou não. Portanto, estes são os 7 erros principais que as pessoas cometem a nível de saúde.